PC baratinho do Mercado Livre de R$ 600. Será que ele compensa para você poder rodar os seus emuladores, jogos de PCs? Ou será que é melhor você investir num celular nessa Black Friday, né, galera? Principalmente para você que sempre quer rodar vários jogos que os emuladores de PCs não rodam e, é claro, aproveitar para rodar outros tipos de emuladores que muito provavelmente o seu celular não iria rodar. Bom, galera, esse PCzinho eu comprei diretamente no Mercado Livre, comprei na sexta-feira, chegou terça-feira, hoje aqui para mim, e ele é um PC bem humildezinho. Nessa versão mais básica, galera, de R$ 600, só vem realmente o PC junto aqui também com o cabo de força. Se você quiser uma versão um pouquinho mais parruda, que já vem teclado, mouse, um monitor e também o headset, já vai ser por volta dos seus R$ 1.000, vai ter mais ou menos essa mesma especificação, porém o preço já sobe consideravelmente. Então se certifiquem que você tem aqui pelo menos o seu mouse, o seu teclado e o seu monitor. Mas beleza, voltando aqui pro nosso PCzinho, muita gente me pergunta se vale a pena comprar esses tipos de PCs que tem no Mercado Livre, que já vem pré-montados, né? Porque a maioria das pessoas não sabe montar um PC hoje em dia, se realmente compensa para quem quer rodar emuladores. E assim, galera, se atentem bastante nas especificações. Apesar desse PC aqui ser um PC com um i5, você pode achar que é uma coisa muito boa, é um i5 bem antigo, da época das trevas da Intel, se a gente pode dizer assim. Era uma época que a Intel simplesmente não tinha uma concorrência direta da AMD, e graças a isso ela praticamente não atualizou muito os seus processadores. Então esse 5 aqui tem 4 núcleos e 4 threads, é o suficiente para você rodar alguns dos emuladores, mas a maioria dos emuladores pelo menos pede 8 cores. É um i5 3470 de terceira geração, então é bem antigo, tem ali por volta dos seus 10 anos, ok? Provavelmente também a peça mais antiga que a gente tem aqui, porque praticamente tudo no PC é basicamente novo. Tanto aqui esse gabinete, né, bem bonitinho por dentro, quanto aqui também a nossa fonte, que é uma fonte nominal de só 200 watts, se liguem bastante nessas fontes bomba, galera. Aquele SSDzinho chinês da Netak de 120 GB apenas. E tanto aqui a nossa placa-mãe quanto as memórias RAM, galera, que como vocês podem ver já estão na configuração de Dual Channel, são novas, ok? Então a única peça mais antiga e provavelmente usada é o nosso i5. Na configuração de RAM, eu me certifiquei de pegar pelo menos um PC com 16 GB de RAM. Você até consegue preços mais baratos por versões de 8 GB. Só que 8 GB, galera, principalmente se você for rodar por um tempo com o processador sendo a sua fonte de vídeo, vai se atrapalhar muito, principalmente na hora de rodar algumas coisas. Então 16 GB pelo menos é o mínimo. Infelizmente é DDR3 e tá rodando numa frequência de 1600 MHz, mas é o máximo que o DDR3 consegue entregar para esse processador. E agora eu vou ligar esse PC pra gente ver se tá tudo certinho, vou instalar vários dos programas, vou instalar vários dos jogos de PC e emuladores, só pra gente poder ver como que essa máquina roda. E primeiramente a gente vai estar rodando com um vídeo integrado diretamente do processador, para saber qual a potência real desse PC sem nenhuma placa de vídeo. Posteriormente, eu vou fazer os testes também, colocando uma placa de vídeo, a mais simples que eu tenho aqui na minha casa, que é uma GTX 1050. Então agora, sem mais enrolações e sem mais falação, bora ver os testes de desempenho desse PC. E bom, galera, vindo agora pro nosso querido review, depois que a gente baixou todos os jogos, instalou tudo, e agora a gente vai fazer o review, mostrando pra vocês como ele rodava sem a placa de vídeo, e depois quando eu coloquei lá a placa de vídeo, a GTX 1050, só pra vocês verem a grande diferença que tem entre você rodar sem nenhuma placa de vídeo, ainda mais um processador tão antigo quanto ele vai ter drivers de vídeo muito mal atualizados, fora também o suporte. E assim, galera, aqui já começa o grande problema de você rodar a maioria das coisas sem placa de vídeo. Como esse 5 é de 10 anos atrás, portanto ali de 2012, 2014, mais ou menos dessa era, ele não tem o suporte a várias tecnologias que a gente necessita para os emuladores atuais, igual aí a Vulkan, essa GPU, né, integrada que a gente tem ali dentro, que é a Intel HD Graphics 2500, ela não suporta a Vulkan e a versão de OpenGL dela é muito antiga, é a OpenGL 4.0, e pelo menos os emuladores ali mais recentes necessitam da OpenGL 4.3. E se você quiser jogar uma coisa ainda mais recente do que ela, só na OpenGL 4.6, igual o emulador de Switch requer para você conseguir jogar. Ou seja, RPCS3 para você rodar o seu PS3 sem placa de vídeo, totalmente impossível. Se você quiser rodar o seu 3DS, você também não vai conseguir porque ele requer a Vulkan ou o suporte da OpenGL 4.3. E finalmente para o emulador de Switch, como eu falei para vocês, ele também não suporta a OpenGL 4.6 e por conta disso a gente não consegue jogar esses jogos sem aí uma placa de vídeo. Fora também o suporte da DirectX 12 que essa GPU não tem, ok? Então essa placa de vídeo integrada do processador
não tem o suporte da DirectX 12 e você não vai conseguir fazer vários jogos da DirectX 12 rodarem por conta disso. Mas beleza, indo agora para o comparativo, aonde a gente tem tanto a placa de vídeo integrada, quanto, é claro, uma placa de vídeo dedicada pra gente mostrar. E, é claro, a GTX 1050 até que foi uma guerreirinha, é um bom par também aqui se você quiser procurar por ela. Começando aí com o nosso querido Dolphin Emulator, que rodou muito bem nos dois. Porém, sem a placa de vídeo, a gente estava rodando na resolução nativa de 640 por 300 e ele pegou lá os seus 60 FPS, mas vocês podem notar que a qualidade não é boa. Depois, quando a gente colocou a nossa GTX 1050, a gente conseguiu também rodar 60 FPS, só que aí a gente já estava rodando uma resolução 4K. Então, obviamente, com a placa de vídeo ficou infinitamente superior. Depois, é claro, veio o nosso emulador de PSP, uma coisinha um pouquinho mais encorpada. E quando a gente estava rodando sem placa de vídeo, ele rodou 60 FPS, mas apenas na sua resolução 2x, que não é de todo ruim, mas para uma tela 1080p que a maioria das pessoas vai ter, é claro que fica bem pixelizado. Já colocando a nossa placa de vídeo, ele já rodou com a Vulkan, o suporte da Vulkan já ativo, e rodou muito melhor, podendo alcançar a resolução 4x e até 4K, você conseguia colocar e ele rodava até 60 FPS. Muito melhor, muito mais definido e muito melhor no geral. Para PS2, praticamente a mesma coisa. No PS2 a gente só conseguia rodar na resolução nativa com o gráfico integrado, e é claro que ele fica muito pixelizado, e dependendo do jogo que você for pegar, no caso aqui do God of War ele é bem tranquilo, mas dependendo do jogo ele poderia travar muito mais. Enquanto com a placa de vídeo, mesmo que uma GTX 1050, a gente já conseguia colocar na resolução de 1080p e jogar a liso 60 FPS, e nem estava chegando no limite tanto do processador quanto da nossa placa de vídeo. Como eu falei para vocês, vários dos nossos simuladores não funcionam sem placa de vídeo, mas como a gente estava testando com a GTX 1050, eu resolvi testar só para ver como a gente ficava em quesito de FPS. Pelo emulador de 3DS, a gente conseguiu subir a nossa resolução até 8x em jogos de Pokémon, que são os jogos mais levezinhos, e a qualidade ficou impressionante. Só que para um jogo mais pesado, igual o Luigi Mansion, Dark Moon, ou então o seu Castlevania, você vai ter que reduzir ali para resolução 3x, e nem assim a sua placa de vídeo pode aguentar, se for uma GTX 1050. No caso do PS3, galera, como esse processador é bem antigo e totalmente não é recomendado para você jogar PS3, foi exatamente o que a gente pôde ver. O gargalo ali já estava sendo um quesito de processador, como a gente só tem 4 núcleos e 4 threads, ele ficou totalmente gargalado. A nossa GPU mal estava fazendo sinal que ela estava existindo dentro do nosso PC, mas a gente conseguia jogar, apesar de tudo isso, o nosso querido Demon's Souls a 30 FPS e o Drakengard com muitas travadas, mas a gente também conseguia jogar ali em certas partes a 30 FPS. O único jogo de PS3 que a gente não conseguiu jogar absolutamente nada foi o nosso God of War 3. Ele pegava 3 FPS e com uso de CPU em 100%. Já partindo para o nosso Switch, depois que a gente colocou a placa de vídeo, ele já estava tranquilão rodando na resolução de 1080p. Jogos como o seu Let's Go Eevee, o próprio Pokémon Scarlet também estava rodando bem lisinho dentro dele, e até o Zelda Breath of the Wild. Mas como ele já é um mundo aberto, um pouquinho mais pesado, ele vai ter ali os seus frame drops por conta da CPU ser bem antiga. Mas sim, você é capaz de rodar o seu Zelda Breath of the Wild através desse PCzinho barato. E para você que quer rodar os seus emuladores de Android, né, você é um mobilador e quer jogar o seu Free Firezinho, o seu COD Mobile com suporte a teclado e mouse e quer um PC baratinho, ele até dá conta de fazer isso. Jogando Free Fire no Ultra nas duas configurações, com placa de vídeo e sem placa de vídeo. Sem a placa de vídeo, a gente estava pegando por volta dos nossos 50, 53 FPS com tudo no Ultra, só que a resolução do jogo estava em 720p. Quando a gente colocou a placa de vídeo, é claro que a resolução do Ultra já estava pegando 80 FPS, além, é claro, também da gente estar utilizando uma resolução muito maior, de 1080p, para executar o jogo. E é claro que ele ficou muito mais bonito, dava para você enxergar muito mais coisas, e na resolução Ultra o jogo ficou bem mais liso para você jogar. Chegando em jogos competitivos, igual um Valorant, que eu tenho certeza que muita gente quer jogar, até dava para você se arriscar sem a placa de vídeo, só que assim, ficava meio complicado de você conseguir jogar, porque ele pegava incríveis 30 a 28 FPS. E para um jogo tão competitivo quanto o Valorant é, 30 FPS eu não posso recomendar esse PC, fica com muito input lag no seu controle. Enquanto que com a placa de vídeo você já conseguia rodar na barreira dos 150 a 170 FPS com tudo no baixo em 1080p. Só que o que eu recomendaria para você que quer pegar esse processador é limitar ali até um limite de 100 FPS ou então 90 FPS para ele não ficar travando tanto, porque vários desses stutters eram porque a nossa CPU estava em 100%. Por conta de todos esses stutters que eu falo para você travar o seu FPS para ele não ficar utilizando tanto assim a sua CPU,
CPU e você conseguir jogar de uma forma mais fluida. Como eu falei pra vocês, o CS não abriu sem a placa de vídeo, mas com a placa de vídeo ele já abriu e a gente tava rodando na qualidade baixa com FSR no modo qualidade em 1080p a pelo menos os seus 90 a 80 FPS. Esse processador tancou tranquilamente, sem nenhum tipo de travadinha ou qualquer outra coisa desse tipo, e dava pra você jogar o seu CS2. Tudo bem no baixo, mas dava pra você jogar. E por último, é claro, não dava pra deixar sem isso daqui aqui nesse vídeo, que é claro, é o nosso querido GTA V. E diferente do que a gente faz nos celulares, essa daqui é a versão da Steam, que é infinitamente mais pesada do que a gente tem aqui pra rodar nos emuladores de PCs, e é claro, ela também tem o suporte do online. Jogando sem placa de vídeo, galera, bom, a gente só conseguiu um FPS minimamente bom jogando em 800 por 600 no modo janela e pegando um total de 16, 15 FPS, 20 ali em algumas vezes e dependendo da parte que você rodava até 30. Só que é claro, tava muito travado e com gráfico totalmente no mínimo e o uso da DirectX 10. Mas foi só a gente colocar a GTX 1050 dentro dele que só com seus 2 GB de vídeo a gente já conseguiu subir para DirectX 11, várias configurações já estavam no alta ou no muito alta e com FPS desbloqueado você pegava de 80 a 60 FPS. 80 se você tivesse a pé e 60 FPS se você tivesse andando de carro. E também, é claro, a gente jogou o GTA Online, porque eu tenho certeza que muita gente quer jogar um GTA RP ou GTA Online e vai querer saber como que é o desempenho. E é claro, ele cai um pouquinho do desempenho, tava pegando 60 antes e agora tá pegando por volta dos seus 50 a 40 FPS, mas ainda assim é um FPS muito bom para você considerar dentro desse PC. No geral, galera, para quem quer fazer pequenos trabalhos com Word, Excel, quer mexer no PowerPoint e talvez jogar ali um LOLzinho no DirectX 9, você vai conseguir. Ele tem performance para conseguir fazer isso. Se você quer jogar emuladores mais elaborados, quer jogar jogos mais elaborados de PC, aí eu só recomendo se você for realmente pegar uma placa de vídeo para jogar dentro desse PC. E não vai ser qualquer placa de vídeo que vai rodar dentro dele, é claro. Você tem que analisar e ver uma placa de vídeo que não tem aí uma entrada de fonte, né? Porque a nossa fonte aqui já tá no limite, ela é só 200 watts, então qualquer coisinha a mais que você coloque nesse PC, muito provavelmente a fonte dele já não vai dar conta e você vai precisar comprar uma fonte mais parruda se você quiser fazer upgrades. Mas tudo depende do que você quer fazer, dos seus planos para esse PC. Como eu falei para vocês, ele roda bastante coisa, só que você vai ter que se atentar a vários detalhes. Fora também o principal, que é o espaço dele, que ele vem com HD de só 120 GB e você vai precisar ou de um HD externo ou de um outro HD ou SSD para colocar dentro dele. No geral, galera, esse daqui é o PC de 600 conto do Mercado Livre e espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo, se inscreve no canal aqui embaixo também para mais vídeos como esse e vários outros, comenta, compartilha, adiciona esse vídeo aos favoritos, liga o sininho para não perder mais nenhum vídeo e é nóis, galera, valeu e falou! Tchau, tchau!